E assim eu fiz em agosto de 2004. Eu me mudei para Curitiba na cara e na coragem, brincando. Eu digo que eu levei uma mochila e foi de fato uma mochila, eram minhas roupas e alguns discos, alguns CDs que eu sempre gostei de música, né? Pessoal, hoje estamos com o André Sancho, sócio da prática de consultoria tributária da Ernst Young, uma das grandes Big Fours, né? Empresas de consultoria e auditoria. André, seja bem-vindo ao IGP, obrigado por aceitar o nosso convite. E conta para nós um pouquinho quem é o André Sancho. Bom dia, Diogo. Prazer todo meu, prazer a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a minha história e tal. Você já começou com uma pergunta bem difícil. Quem é o André Sancho? Eu tenho muitas definições, mas eu diria que é uma pessoa bastante transparente, honesta, hard work, que preza muito pela equipe, tem valores muito fortes, como família, inquieto, sempre buscando algo diferente, algo mais, e que está aí, né, buscando sempre ser melhor do que foi ontem, né? Acho que é nessa linha. Legal. E Sancho, conta um pouquinho da tua trajetória para nós, como é que foi, né? Desde o começo aí, a tua origem, um pouquinho, se quiser comentar um pouco da tua família também, né? Até o fato de chegar a uma posição de sócio numa grande multinacional, né, de consultoria e auditoria tributária. Bom, eu comecei minha jornada na minha terra natal, né, Salvador, no estado da Bahia. Comecei lá despretensiosamente, né? Eu fazia faculdade de Ciências Contábeis e um amigo meu me apresentou o conceito de uma empresa de consultoria tributária. Eu sempre achei que o contador fazia só auditoria de balanço, né? Era a minha visão limitada daquela época, eu jamais imaginava que a consultoria tributária poderia ser feita por um contador e não um advogado. Então, ele me apresentou, eu entrei num processo de uma empresa local chamada Performance, lá de Salvador, e fui passando nos processos, e fui entendendo um pouco mais como é que era essa história, como é que funcionava esse tipo de serviço e tal, e aí veio o encantamento, né? Eu passei, fui admitido no final de 2001, em conjunto com a minha graduação, né, em 2001. Comecei a carreira, então, em janeiro de 2002, em consultoria tributária lá em Salvador, atendendo empresas de todos os portes que você imaginar. E passei, visitei e morei em vários estados do Nordeste pela Performance, trabalhei em vários clientes do Norte, do Nordeste. E aí, numa determinada situação, ainda em 2002, né, eu tirei férias e conheci a cidade de Curitiba. Aprendi um pouco da cidade, vi o que tinha lá e ouvi muitas coisas interessantes. Desenhei um projeto, portanto, para me mover da Bahia, do Nordeste, para o Sul. Eu já tinha vivido antes no Sul com a minha família, né? Meu pai ele era auditor de banco, então eu tinha morado no estado de Santa Catarina, nos idos de 87, né? E aí eu falei, pá, acho que vai ser interessante esse movimento. E eu me organizei financeiramente para poder ir para Curitiba. Eu fiz muitas pesquisas e juntei um dinheiro para ficar 12 meses desempregado. Caso eu não conseguisse muito êxito logo no início, eu falei, não, em 12 meses eu vou conseguir alguma coisa. Juntei, então, esse dinheiro para ter essa segurança financeira, para daí eu conseguir ter a cabeça focada na ideia, no projeto que eu estava desenhando, que era me mudar para o Sul. E assim eu fiz em agosto de 2004. Eu me mudei para Curitiba na cara e na coragem, brincando. Eu digo que eu levei uma mochila e foi de fato uma mochila, eram minhas roupas e alguns discos, alguns CDs que eu sempre gostei de música, né? Então fui na cara e na coragem para Curitiba
marquei uma entrevista, cheguei num domingo, saindo de Manaus, eu estava morando em Manaus já há algum tempo, atendendo alguns projetos lá de Manaus, e saí de 40 graus e pousei, era 0 grau. Foi muito impactante aquele momento lá. E tinha uma entrevista já marcada na segunda, numa consultoria pequena, local também, chamada Moore Stephens, liderada por 2 sócios, né? E aí eles me conheceram e falaram, olha, beleza, você está contratado, você vai compor a nossa equipe de consultoria tributária. Eu disse, pô, que bacana, né? Vou começar aqui. E o desafio era tão grande, eu não sabia, eu era a consultoria tributária daquele escritório. Então, a gente não tinha equipe ainda, tinham uma experiência em auditoria, tinham uma experiência em outras frentes de consultoria empresarial, mas não tinha consultoria tributária ainda. E eu seria esse cara que puxaria o projeto, e veja, eu tinha 25 anos. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Começamos a movimentar o mercado, conhecer, e aí eu em frente de vários desafios. Uma cidade que eu não conhecia, uma cultura completamente diferente da minha, numa estrutura que eu era o único, né, o único componente da equipe, e a gente foi, né, com o apoio de todo o grupo, porque daí a gente trabalhou muito forte essa questão de grupo desde sempre, né? Então, com o apoio do grupo, a gente foi desenvolvendo o mercado. E aos pouquinhos a gente começou a ter êxitos, né? Começou a ganhar contratos, etc., etc., ao ponto até de a gente precisar começar a contratar profissionais para compor a nossa equipe. E aí, num determinado momento, eu ganhei duas propostas de uma grande empresa, né? Que foi da PwC na época. E o sócio me ligou, falando, poxa, eu quero te conhecer. Fiquei curioso, como é que eu perdi essa proposta para você, né? E a gente sentou e conversamos e tal, e ele fez uma proposta, então, para eu me mudar para Price, isso em junho de 2005, ainda em Curitiba. Topei o desafio, tinha inclusive um projeto para assumir o escritório de Joinville, que não existia, era um projeto ainda, então estava sendo discutida a abertura desse escritório e tudo mais, e acabou que tudo mudou e eu fui transferido para Porto Alegre, né, pela primeira vez, profissionalmente, vim morar aqui em Porto Alegre. Foi muito, muito bom, também, de novo, tudo novo, cultura diferente, equipes diferentes e tal. O bacana é estar numa grande empresa, dava aquele suporte de, bom, beleza, já temos uma estrutura para poder começar a desenvolver a carreira, né? E tudo isso sempre passou por muito trabalho que eu fazia, muita dedicação minha, fora dos horários normais, né? Então, eu dedicava bastante final de semana, bastante hora após o trabalho, lendo literatura de consultoria tributária, ou matéria de doutrina tributária, regulamento de imposto de renda, etc. Então, eu me dedicava bastante a esse tipo de estudo, por vontade minha, por um desejo meu de querer. Ninguém nunca me pediu, me exigiu, nada disso. Eu fazia realmente porque eu entendia que era uma coisa importante, e assim, então, me dedicava bastante aos estudos, né? E isso eu percebia que eu tinha bons retornos, então eu seguia fazendo e segui fazendo por muito tempo, né? Até hoje, inclusive. Existem algumas características que são intrínsecas nas pessoas, né, que a gente pode chamar de virtudes. Quais seriam as virtudes desse líder ou desse grande empreendedor? Ou intraempreendedor, né, como a gente tem falado aqui bastante. Então, eu vejo que passa primeiro por sempre essa questão de equipe, né? A gente não querer brilhar mais do que todo mundo. Acho que isso é bem relevante. A gente tem que entender que tem as diferentes responsabilidades dentro de uma equipe, assim como o paralelo que eu fiz do centroavante, do goleiro, etc. Cada um tem uma responsabilidade ali para a execução do plano, mas todos são importantes no mesmo nível. E se o goleiro falhar o tempo inteiro, levar 10 gols, não adianta o centroavante fazer 9. Vai perder o jogo. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Então, eu acho que esse é um ponto que o líder tem que ter, na minha opinião, de bastante convicção de que ele tem que sentar ao lado da equipe e todos irem juntos, todos conquistarem, todos fazerem dentro das suas diferentes responsabilidades, das suas tarefas, executar aquele plano, desenhar o plano. Ouvir bastante, acho que é muito importante. Às vezes a gente tem as nossas convicções,
mas a visão do colega do lado da equipe, ela pode fazer uma grande diferença, porque ele está olhando para frente também, mas ele tem um ângulo um pouquinho diferente do nosso. Então, essa construção e essa adição de percepção faz muita diferença. E esse espírito inquieto, se a gente chegou em primeiro lugar, mas o segundo lugar chegou a 2 segundos atrás da gente, que tal a gente chegar em 10 segundos na frente? E que tal a gente chegar em 15 segundos na frente? E que tal a gente ir, e aí sempre buscar essa coisa do mais, assim, sem abrir mão do equilíbrio de vida também, né? Acho que isso é bem relevante, que a gente possa ter o trabalho equilibrado com a nossa vida pessoal. Essa é uma questão, mas acho que essa vontade de crescer, de trazer mais, de buscar uma ideia inovadora. Hoje a gente faz tudo em Excel. Será que o Excel é o melhor? Se tiver uma outra ferramenta, e se te desenvolve um entregável diferente? E se ao invés de um relatório escrito, eu desenvolvo um relatório que não tem nada escrito, ele só tem imagens. Poderia funcionar? Não sei. Então, acho que são essas coisas que é bem importante que o líder tenha e que ele cascateie também esses pensamentos, sabe? Essas dúvidas, e cascateie para o time, abre espaço para o time falar, que o time tem muito a agregar, independente do tempo de experiência. Se é um trainee, se é um gerente sênior, não tem, sabe? Acho que todo mundo tem a experiência de vida e todos eles podem dizer, poxa, mas e tal coisa a gente podia fazer. Inclusive, para você ter ideia, recentemente está desenvolvendo algumas soluções aqui de tecnologia que foram desenvolvidas por um trainee do nosso time de Porto Alegre. Ela teve a ideia. E a gente só ouviu e falou, vamos viabilizar. É o nosso dever, né? Veio a ideia é genial, como é que a gente viabiliza? E a gente começou a fazer as conexões, de trazer os colegas de TI que desenvolvem, aí a liderança e todo o time, todo mundo, que a ideia é muito boa e nasceu de uma ideia de uma trainee nossa. E essa inovação ela só é possível porque tu teve uma escutativa, né, Sancho? Acho que esse é o ponto importante. Exatamente. Quando tu abriu... Tem que ouvir, o líder tem que escutar a sua equipe, tanto para as coisas boas, para as ideias, também para as reclamações, né? Os pontos assim mas não está legal isso aqui, tá? Então me diz. E aí, dialogando, tentando, inclusive, às vezes, juntos, achar o que fazer diferente. Então, o que você me sugere? Se não tá bom, mas você tem alguma ideia? Você tem algo que você possa dividir para poder a gente tentar melhorar? E sai sempre, Diogo, é incrível. Todas as vezes que você provoca, que você chama, tem muita ideia. E, às vezes, é tanta ideia que até é difícil tentar juntar todas. São muitas ideias boas. É muito bom. Então, escutar, o pessoal sempre diz, 2 ouvidos e uma boca, né? Tenta escutar mais, falar menos e fazer as perguntas, né? A gente ouve muito essa questão das perguntas e até a UI tem esse slogan ali que na verdade está alinhado com um pouco do nosso propósito, né? The better the question, the better the answer. Então, trabalhar a pergunta, vem as melhores respostas, não tem, e aí depende, de novo, em relação a cargo, experiência, isso é muito legal. O desenvolvimento a gente chama até no processo de coaching o método socrático, né, de fazer perguntas autorreflexivas, né, para que as pessoas tragam as próprias respostas. Eu acho que isso é muito interessante, porque ele vai construindo uma resposta que não é a minha resposta, é a verdade do time, né? Então acho que isso é super legal. Nós como líderes trazemos esse processo. E aqui eu queria te fazer uma pergunta. Demais. Tu trouxe alguns pontos, né, vários pontos aqui dentro, tentando consolidar, né? Tu trouxe um pouco da humildade, do time, da escutativa, desse processo de reflexão, inquietude muito grande, né? Essas habilidades, né? Essas características de um líder, você entende que elas podem ser aprendidas, Sancho, ou elas são características inatas da pessoa? Nascem com ela? Eu acho que é um mix, Diogo. Tem coisas que são das pessoas. E aí, onde que pode estar o pulo do gato? É a gente se conhecer muito bem, e aí deixar que as pessoas também nos conheçam muito bem, para que esses grandes pontos aí sejam explorados, né? Sejam desenvolvidos, né? Mas eu penso que é um mix. Eu aprendi muita coisa de como fazer, mas muita coisa vem de mim. Então, um exemplo, a parte de mercado, assim, a parte mais comercial da atividade de consultoria. Eu sempre tive essa coisa comercial de saber sentar, conversar, discutir, sabe?
criar um ambiente legal, que as pessoas fiquem à vontade, tal, e aí colocar as ideias, fazer as perguntas, sempre foi meio assim, né? Sempre foi natural. Só que carece de lapidação, de ajuste, de aperfeiçoamento. Então, ao longo dos anos, aí vem experiência, vem treinamentos, vem literaturas, vem acertos, vem erros, muitas vezes de fazer uma iniciativa e ela dá errado, você deu errado por causa disso aqui, tenho certeza. E aí você aprende com aquele negócio e vai mudando, vai modelando. Então, eu penso que é um mix das duas coisas. Bem importante a gente se conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue explorar as nossas melhores capacidades. E as que não são tão boas, ou que não são as mais intrínsecas, a gente ir trabalhando, né? Então, as duas coisas são, na minha opinião, elas devem, o melhor desenho, vamos dizer assim, é que elas sejam equilibradas, né? Eu tenho as características minhas, mas que eu consegui também acrescentar literatura, técnicas e práticas, né? Tem muita coisa relevante. Eu penso de toda forma que basta tu querer aprender, você aprende. Eu não acho que existem limitações para o aprendizado. Acho que a pessoa botou na cabeça que ela quer aprender, ela aprende. Basta ela querer. E se duvidar, vê de novo aquela interseção. Se você duvidar, isso que ela achava que ela não tinha é de dentro dela, ela só não tinha descoberto ainda. E aí, a partir dessa experiência, ela descobriu. Ou no momento em que ela diz, eu vou fazer. E ela pega e faz muito bem, e de certa forma, ou isso está lá dentro, ela desenvolveu muito bem, mas assim, na minha opinião, o ser humano, quando ele quer fazer, ele consegue. Basta realmente acreditar, confiar que é capaz e, de forma racional, entender o que ele precisa fazer, para não sair fazendo de qualquer jeito, não é organizado, né? Da forma... Aí um pouco de característica minha, né? Eu sou um pouco metódico assim, nas minhas coisas de fazer. Então, vou fazer uma determinada coisa, eu planejo ela, eu organizo, né? Eu tento desenhar um modus operandi para tudo ali, para que exista uma condição de você ir avaliando. Eu vou correr 10 quilômetros, daí eu paro 2, mas eu preciso fazer 45, é uma maratona. Como é que eu cadencio o meu ritmo ao longo dessa maratona, porque é cansativo, são 45 quilômetros. Como é que eu cadencio esse ritmo? Achei legal que tu trouxe 2 temas interessantes que eu quero abordar contigo. O primeiro é do erro e do acerto. Então vamos falar primeiro desse aqui. Para você, Sancho, o que é mais pedagógico? O erro ou o acerto? Para mim, o erro me massacra mais. E nessa linha, né, quando a gente fala de erros, desafios ou eventualmente algumas dificuldades que a gente passa, né, no nosso processo, se você fosse listar hoje, né, e tu é um gestor de muitas pessoas, né, tem muitas pessoas abaixo de você, qual que seria talvez o maior erro que uma pessoa pode cometer na sua carreira? Acho que você colidir com valores pessoais, ou fazer coisas que são incorretas, né? E aí isso veio na minha cabeça muito por causa do meu pai, né? Meu pai, de origem bem humilde, bem simples, mas ele sempre transmitiu isso para a gente. Olha, independente de qualquer oportunidade, sempre faça a coisa certa. Então, você tem que respeitar valores importantes, né? Fazer a coisa certa, correta, transparente, e aí você pode dormir tranquilo, né? Fazer tudo certinho. Então, sem se apropriar de coisas que não são suas, né? Eu acho que esse é um grande erro. A pessoa, por alguma oportunidade, alguma situação em que ela precisa usar algum tipo de artifício que não seja aquele, ela usa para chegar no determinado objetivo, sabe? Eu acho que isso encurtar caminhos também de uma forma não correta, eu acho que é ruim. Acho que o líder, eu acho que qualquer profissional, ele tem que se desafiar mesmo, sem desrespeitar ninguém, sem agredir nenhum tipo de conceito de sociedade, né, de correção, de atitude com os valores, de famílias, etc. Segue a linha certa, a gente vai conseguir traçar os objetivos. Acho que a gente não pode nunca abrir mão desse tipo de questão, que a gente vai conseguir. Talvez leve mais tempo, para outro é menos tempo, para outro mais tempo, mas sem abrir mão de fazer a coisa certa, de fazer realmente com correção, né? Com valores, assim. Acho que isso é bem importante. Ética e transparência é pilar, não tem como trabalhar sem, né? Porque a carreira vai ficar curta, tenha certeza disso. Né? Se você quer ser isso, o que a gente chama de espertão aí,
fica ligado porque não vai dar certo, meu amigo. Isso não se É. sustenta a longo prazo, né? Então, Esse acho eu acho que é o que... maior erro, não? Você fala o maior erro, puxa, é a pessoa agir sem correção. E hoje, tu sabe, né, Sancho, a gente tem feito alguns estudos e a gente observa que, e um infeliz dado, né? Mas praticamente 2/3 da população está insatisfeita no seu trabalho, né? Está insatisfeita com o que faz, né? E se você, né, como um sócio de uma grande multinacional, se você fosse dar uma dica, um conselho para esses profissionais que estão nesse caminho, qual que seria a dica para esses profissionais? Seria importante fazer uma autorreflexão para entender onde que elas estão e quem elas são, né? Qual a direção de vida que ela quer para quando ela chegue lá na frente, no cenário de aposentadoria, ela olhe para trás e diga, ah, que legal que eu fiz isso, que legal que eu deixei isso. E se não encontrou ainda, não tem problema. É justamente, de repente, agora é o momento de dar aquela parada e dizer, tá, o que que é, então? E fazer as perguntas para si mesmo, né? Usar bastante, talvez, o conceito de propósito mesmo. Propósito de vida, propósito profissional, propósito pessoal, propósito familiar, enfim, vai agregando, mas busca, vale a pena mesmo. Vejo, quando eu passei aquela experiência fora da consultoria, né, eu comentei da Faísca, aquela transição ali, ela foi muito relevante para eu ter plena convicção de onde que eu tinha que estar. Eu tive plena clareza naquele momento. Disse, não é isso, não é fazendo isso que eu me realizarei profissionalmente. É fazendo o que eu estou fazendo agora. E ainda mais oportunizado agora com a posição, né, que eu tenho dentro da UI e com a equipe, né, de poder fazê-los vir para o meu lugar, que é o meu objetivo. Meu objetivo agora é fazer com que muita gente possa ocupar essa posição e fazendo coisas melhores e diferentes. Então, quem não, realmente não está feliz, não encontrou, faz essa reflexão, eu acho que é importante. Tenta entender por quê. Às vezes é algum motivador que ainda não descobriu e que, de repente, está no lugar certo. Ela só não está conseguindo fazer a leitura correta do momento. Mas faz uma reflexão, pensa realmente, analisa, olha todos os prós e contras, porque uma coisa é certa, né, Diogo? Tudo tem pró e contra. Não existe situação que é só pró. Não existe isso. Tudo tem pró e contra. A questão é o que você se agarra mais. É o pró ou o contra? E quanto que custa o pró e o contra? Fazendo uma balança. Então, essa reflexão que tem que fazer para daí justamente chegar no lugar e dizer assim, pô, aqui eu tenho muito mais prós e os contras que tenho eu administro de uma maneira muito tranquila porque eu estou muito feliz. E o feliz puxa o pró, né? E o contra está ali, só que o contra você tem que trabalhar. O contra, muitas vezes, ele é uma oportunidade, hein, gente? É importante a gente estar de olho no contra. Mas é como é que a gente trabalha essas questões. Às vezes eu estou numa posição que eu não queria estar, mas eu quero estar em 2, 3 acima, tá, mas só desejar estar não serve. Eu preciso fazer coisa. Eu preciso entender o que eu tenho que fazer. Eu preciso entender o contra, que é o que eu preciso fazer para chegar ali. Porque tem pedágios, né? Não tem almoço grátis, tem pedágios. Tem Né? degraus Então, para o que subir. fazer? Tem degraus, exatamente. O que fazer? E esse degrau é de quanto? Eu preciso flexionar muito o joelho para subir o degrau ou é um degrau pequeno? Preciso entender esse degrau, né? Então, essa é a reflexão que é relevante, que todo profissional faça na sua jornada. É difícil porque é exigido da gente lá na escolha da faculdade, né? Escolher qual é a faculdade que você vai fazer, porque a profissão você vai para o resto da vida. Você fala, nossa, cara, como é que eu vou decidir isso? Com 17, É muito 18 difícil. anos, né? Como se a gente tivesse que lá definir a nossa carreira para o resto da vida, né? O resto, você fala, o resto da vida é muito tempo, né? Eu quero agradecer, Sancho, o IGP, agradecer também o seu tempo, Um a sua prazer, um disponibilidade. privilégio. E deixo aqui aberto para te deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, alguma coisa que queira deixar, alguma última mensagem. Eu quero agradecer e dizer, principalmente a gurizada aí, né, os empreendedores, que são vocês que vão mudar o nosso país. Então, façam o seu dever. Mudem o nosso país, transformem ele.
tá na nossa mão sermos protagonistas do futuro. Então, façam isso acontecer. Eu estarei certamente na plateia aplaudindo a todos. Muito obrigado também ao GP, Diogo, pelo convite. É um privilégio mesmo, poder dividir um pouco aqui da minha história. É sempre um prazer e contem sempre comigo. Obrigado. Pessoal, esse foi o André Sancho, sócio da UI. Obrigado por estar conosco, Sancho. Grande abraço. Obrigado a vocês. Um ótimo abraço.